Bom, pessoal, deixar claro aqui na gravação também, estou com um fundo um pouquinho diferente, tá bom? Eu não me livrei dos livros, tá? Eu só tô fora de casa. Isso se chama visita, tá? Minha casa continua lá. Não queimei nada, não me desfiz de nada, tá tudo lá. Pessoal, hoje estamos indo para nossa aula de número 36 e a partir daqui nós faremos umas revisões. As revisões até que nós tenhamos lido o suficiente sobre a Ilíada. Bom, essa primeira revisão que nós faremos será sobre esse livro que eu trouxe aqui, As Ideias Têm Consequências, tá? Comendo muita leitura dele. Infelizmente, o tempo não nos favorecia. Nós não conseguimos fazer uma revisão do livro inteiro, tá? Mas apenas dos aspectos principais dele, tá certo? É triste, eu queria ter feito também, mas vejam que eu fiz uma breve revisão sobre a introdução dele, o capítulo 1, o capítulo 3. Nos renderam quase 20 slides. Então, é bastante coisa. Não daria para fazer o livro inteiro hoje, não daria para fazer numa aula só. Bom, a foto não é a melhor, mas é a única que eu encontrei que fosse apresentável, né? Nós vamos começar o livro com a ideia que o autor propõe. O autor ele propõe que os problemas do mundo moderno começaram há cerca de 1000 anos atrás. 1000 não, né? Uns 800 anos, 700 anos atrás, com o nominalismo, tá? O que é o nominalismo? O nominalismo ele surge com Guilherme de Ockham no século XIII, se eu não me engano, tá bom? 13, 14, por aí. E o Guilherme de Ockham, ele era inglês, ele era um franciscano inglês. E os franciscanos, há pouco tempo atrás, eles tinham meio que assim, se dividido um pouquinho. Tinha um pessoal que não gostava muito dos estudos, preferia a vida da oração e da. Alheia. Oi? Ferir a vida alheia. E os outros franciscanos, um grupo que preferia os estudos. Esse é o grupo ao qual pertence Guilherme de Ockham, tá bem? E vale a pena lembrar que é interessante que pouco tempo antes havia surgido o diploma. Qual que é o problema do diploma? O diploma já começa a ser ruim lá. Ali no século XII, XIII, as universidades elas começam a se propagar pela Europa com uma velocidade assombrosa. Por que que isso aconteceu? Porque eu não sei quem teve a maravilhosa ideia. Eles falaram assim, viu? Ao invés de nós ficarmos em volta dos professores, porque como funcionava? Ou o professor abria ele uma escola e lá ele dava aula, ou você tinha que ir até o professor e falar assim, viu, eu quero ser o teu aluno, quero que você me ensine. Então, tá. Ao invés de nós fazermos isso, por que que nós não abrimos a escola, botamos esse pessoal para dar aula lá, e aí quem quiser estudar é só ir lá e se matricular? Beleza, surgiram as universidades, não tem problema nenhum nisso. Até que não tem problema nenhum. Aí, você tem o seguinte, bom, tem um pessoal que vai sair dessas universidades, a maioria, né? E vai dar aula também. Como é que nós vamos saber se o sujeito aprendeu mesmo? Não dá para saber. Aí chegaram à ideia de tentar fazer a mesma coisa como se fosse um cheque. Olha, o cara ele veio aqui, ele estudou por tantos anos com a gente, nas provas ele se saiu super bem, ele entendeu o que nós ensinamos e agora ele está pronto para lecionar. Então o diploma originalmente era isso, você está pronto para dar aula sobre o assunto. Porém, quando você dá o diploma para gênios como Santo Tomás, não tem problema nenhum. Mas quando você dá o diploma para um certo Guilherme de Ockham e esse cara passa a ensinar o que não presta, os problemas surgem, tá? Porque o nominalismo, que é o principal
a principal doutrina de Ockham, nominalismo deriva de nominalis, que significa algo próprio dos nomes, algo assim. Nominalismo ele rejeita os padrões universais, ele foca apenas nos particulares, tá? Substancialmente esse é o nome. Filosoficamente é assim: rejeita os universais e foca nos particulares. Nós vamos ver depois com mais detalhes, exemplos práticos e tal, mas por hora fiquem com essa descrição. E essa perca de identidade, ela gerou, só no mundo moderno, homens como Lutero, Voltaire, Marx, Darwin, Freud. Só porcaria. Todas pessoa que não presta, né? Não tem nenhum nome bonitinho ali. Não, não é nome bonitinho, não. O nome pode ser, até ser bonitinho. Só que o problema é que a alma, né, feia. Ele vende a sua alma. É. Né? E o problema, como eu falei, o problema ele não começou com os clássicos. O problema não começou com os clássicos. Porque muita gente fala assim, olha, se você estudar os clássicos, você vai virar pagão também. Na Idade Média não se estudavam os clássicos propriamente ditos. A igreja, ela fez um filtro. Olha, isso aqui é bom, é belo, é verdadeiro, vai ajudar. Vai ajudar as pessoas a chegarem no céu. Então isso aqui vai ser ensinado. Olha, já isso aqui, não tem nada de bom nisso aqui. Não serve para nada, além de atrapalhar. Então esquece isso aqui. Vamos ficar com Aristóteles, vamos ficar com Sócrates, vamos ficar com Platão, vamos ficar com esse pessoal. O problema aí é o seguinte: começaram a não querer mais esse pessoal confiável. Diziam que a física aristotélica não batia, então quiseram abandonar eles e ficar com os outros filósofos clássicos, que haviam sido abandonados por conta de muito problema, muito erro que tinha ali, tá? E nesse processo de perda de identidade, nós chegamos à mesma pergunta de Pilatos. Quid est veritas? O que é a verdade? A verdade é aquilo que parece que é o correto. A verdade é aquilo que no momento parece ser o mais bonitinho. O que é a verdade? Quando nós chegamos nessa pergunta, o que é a verdade? E se nós seguimos o nominalismo, nós ficamos sem solução para essa pergunta, nós já veremos por quê. Nós temos um ditado romano que acaba voltando a à tona. Ele volta a ser proeminente. Esse dito romano era vere loqui aut recte loqui. Pessoal, vamos abrir as câmeras, vamos dar um oi Belíssimo aqui. de um oi pro Davi. Vamos abrir as nossas câmeras. Aí, Prazer, Davi. Vejam, o Davi está chegando aqui pela primeira vez, já está abrindo a câmera, dando um sorriso lindo. Vocês estão aqui com a gente há semanas e não abrem essas câmeras. Vamos lá, vamos lá. Coragem, ninguém morre, vocês não vão perder a mão por isso. Mas enfim, o que significa vere loqui alter recte loqui? Significa falar de forma verdadeira ou falar de forma reta, de forma bonita. Aqui, nesse processo, nós chegamos na semântica. O que é a semântica? A semântica ela é o estudo dos significados, aquilo que as palavras podem ter. Então, por exemplo, quando eu falar a palavra ave, pode significar canarinho, pode significar um pardal, uma pomba, uma águia, um gavião, etc. Nada disso tem problema. O problema é a semântica, ela transmite uma certa ideia de que as coisas deixam de ser, que elas podem ser.
Conseguiram entender? O que é uma ave? É um bicho com essência de ave. Qual que é a essência de ave? Beleza. É bípede, tem asa, tem pena, tem bico. São essas coisas que vão dando a essência da ave. A ave é um gavião? Sim, ela é. E não é que ela pode ser, tá bom? Gavião é uma ave. E quando estamos falando de gaviões, as aves aqui são gaviões. Esse é o problema. A semântica ela deixa aberto que as coisas elas podem ser. Entenderam? Elas podem ser. E nisso, nós chegamos ao fato proposto por eles de que não há uma verdade objetiva. Qual é o problema de nós admitirmos que não há uma verdade objetiva? Se não há uma verdade objetiva, pessoal, não Ó, há eu falei com esse consciência. cara aqui, mas a verdade é que ele cometeu o sepulcro. Não foi eu que matei, não. É a minha verdade. Você que se vire com a sua, é a minha verdade. Tem isso também. Mas vejam, sem uma verdade objetiva, não tem como ter consciência. Nossa, mas você não tá triste porque você matou aquele cara? Isso é errado. Isso é errado Não, para você, porque para mim aquilo não é errado. que isso, cara? Eu sou o Hannibal Lecter, eu sou do bem, cara. Eu sou o cara mais lindo do mundo. Fino. E vejam, e se nós não temos verdade, não tem como nós reconstruirmos toda essa destruição que vem com o mundo moderno e tal. Por que que não é possível? Porque se eu olho e falo assim, nós temos que voltar à missa de sempre, à missa tradicional, tem muita coisa errada na missa nova, etc, etc, etc. Tem muita gente que fala assim, errado para você. Para mim tá certo. Como é que nós vamos fazer esse processo de reconstrução se nós não temos o mesmo objetivo? Exemplo. Imagine que eu e o Enzo somos donos de uma casa. Nós temos uma casa e nós dois somos os donos dela. Nós Ei, não hey, moramos lá. Nós não moramos lá, mas nós somos os donos. E eu quero fazer uma reforma na casa. Quero transformar essa casa num sobrado. E o Enzo quer transformar essa casa numa edícula. que é? Não tem como fazer as duas coisas. Para mim, o sobrado tá certo e o Enzo tá errado e vice-versa. Então, A daí a gente menos, fica no papo de guerra. a menos que nós cheguemos numa verdade objetiva, ou um tá certo ou ele tá errado. O Davi disse: Me empresta a casa aí, irmão. Eu tô carente. Vai, não custa nada, deixa empresta um pouquinho essa casa, só pra jogar uns Pokémon bonito. Ó, a menos que nós admitamos que há uma verdade nessa disputa, não tem como reconstruir, não tem como fazer reforma. Tudo vira uma questão de sofisma. O que é um sofisma? Sofisma, na Grécia, eram, aspas, filósofos que te ensinavam o que você queria. Eles te ensinavam como você chegava no poder só pela lábia. Entenderam? Então, por exemplo, esse diálogo é entre o sofista, no caso de baixo, Hípias de Elis, e o de cima, não lembro agora quem que é, tá? Me fugiu a memória. Mas vejam, beleza, concepção natural. As coisas, elas são verdadeiras ou falsas. Ou é verdadeira ou é falsa. O que o Hípias respondeu nesse caso? O homem é a medida de todas as coisas. E qual que é o problema de dizer isso? Ou é certo ou é errado, ou é verdadeiro ou é falso. Beleza, mas se naquele caso o homem ele precisa
ser verdadeiro, beleza, então é verdadeiro. Se naquele caso ele precisa ser falso, então ele é falso. Por quê? Porque você não tem substância. As coisas, elas deixam de ser. Elas podem ser. Elas podem ser. E de onde é que nós abstraímos a verdade? De onde é que nós chegamos à verdade? Nós chegamos à verdade através do conhecimento daquilo que é bom e mal, certo e errado, belo e feio, etc. Tá? Nós chegamos à verdade através do conhecimento dessas coisas. E São Tomás, ele nos fornece a descrição do que é a verdade. São Tomás, ele diz na Suma Teológica que a verdade é a correspondência entre a realidade e o intelecto. Ou seja, eu olho a realidade à minha volta e eu penso nessa realidade de acordo com a minha reta razão. A razão iluminada pela fé. E nisso eu chego à verdade. Então, se nós não temos uma reta razão, nós não conseguimos enxergar a verdade. E esse termo, conhecimento, ele foi extremamente deturpado, principalmente depois do século XVIII, ali no Iluminismo e tal. Esse amiguinho que tá aí na foto, François-Marie Arouet, ele é mais famoso por outro codinome. Os senhores conhecem? Qual? É um carinha, assim, O cara do chamado, sapato. chamado Voltaire, Eu sei qual que é. tá? E por que que eu coloquei ele aí? Porque o Voltaire, na cabeça dele, na concepção dele, ele era sábio, ele era conhecedor. Porém, o Voltaire, ele tinha um conhecimento vasto, ou seja, várias coisas distintas, mas não era profundo. E esse tipo de conhecimento que é vasto, ou seja, muita coisa, mas não tem profundidade, ele é semelhante a você querer construir uma escada sem degraus maiores. Como assim? Para construir uma escada, falando uma escada de chão, tá bom? Escada que você tem que usar só as pernas para subir. Não a escada de mão, essa não. A outra escada. Escada de um prédio, pensem assim. Você precisa de um degrau. Aí o próximo tem que ser o dobro do tamanho do primeiro. Aí o próximo tem que ser um terço maior que o primeiro. Ou seja, o terceiro degrau, um terço maior que o segundo. O quarto degrau vai ser um terço maior que o terceiro. Ou seja, o próximo degrau sempre vai ser maior que o que nós estamos, correto? Conseguiram entender? Se eu tenho vários degraus pequenininhos, no qual nenhum é maior que o outro, eu tenho um negócio que se chama chão e não uma escada. Se eu tenho o degrauzinho número 1 e o degrau número 2 não é maior que o número 1, eu continuo no mesmo piso, no mesmo plano. E o degrau número 3 não é maior, ele é igual, eu estou no mesmo plano. Conseguiram entender? Construir uma escada, eu preciso de degraus menores e degraus maiores. Inferiores e superiores. Não tem como todos terem o mesmo tamanho, senão, como eu falei, eu crio um negócio chamado piso, chamado chão. Então, conhecimento não é só um monte de informação perdida que eu arranho, que eu guardo para mim. São todos degraus pequenos. Eu preciso ir a fundo. Eu preciso que esses degraus sejam maiores e menores. Um conhecimento mais profundo ou menos profundo, de acordo com a informação. Bem? E vejam, os homens, todo homem, tá? Todo homem. Ele tem 3 tipos de ideias.
que são as suas ideias específicas ou também ideias gerais, as suas heranças ou crenças e a sua visão de mundo. Bom, as ideias específicas ou gerais são as ideias que ele pensa a maior parte do seu dia. Aqueles primeiros assuntos de conversa, aquelas que ele pensa a maior parte do seu dia. Então, por exemplo, Enzo, no que o senhor pensa a maior parte do seu dia? Anime. Então, as ideias específicas do Enzo giram em torno de anime. Anime, jogo. E Pokémon. Davi, o que o senhor pensa a maior parte do seu dia? A mesma coisa. Então, as ideias específicas do Davi giram em torno disso. Ok? O que são as Me heranças? botaram aqui. Oi? Eu saí pra tomar água, vocês já me enfiaram aqui um monte de coisa. Meu Deus do céu. Pode continuar, desculpa aí. Tudo bem, de boa. As heranças ou as crenças são, como o próprio nome diz, as heranças. As crenças que a pessoa recebeu de pai para filho. Como religião, doutrina, código moral. Então, quais são as heranças do Enzo? São as católicas, tradicionais, familiares Japonesas. e assim por diante. E o que é a visão de mundo? A visão de mundo, ela é a maneira como o sujeito ele enxerga o mundo à volta dele. Na opinião de vocês, qual dessas ideias é a mais importante? As específicas, as heranças ou a visão de mundo? Sem olhar, por favor. Opinião sincera. Específica? Talvez. Jean, Arthur, Malu, Nathalie, Davi, Maria Cecília, Lívia, Ivan. Qual vocês acham que é a mais importante? As heranças. As heranças. Repete a pergunta. Qual das três ideias, as específicas, as heranças ou a visão de mundo, é a mais importante? Na sua opinião. Visão de mundo. Visão de mundo. Visão de mundo. O Davi e o Arthur estão corretos. Por quê? Por que que a visão de mundo é o que mais importa na vida de um sujeito? Porque a visão de mundo, como eu falei, é a forma como ele enxerga a realidade à sua volta. Pensem em duas pessoas que têm as ideias específicas e as heranças iguais. Então, por exemplo, duas pessoas que gostam, sei lá, de futebol, como ideias específicas. Como herança, elas são católicas, tá? É. Mas a visão de mundo da pessoinha número 1 é que o mundo lhe deve tudo. Ela é uma vítima da sociedade. E a visão de mundo da pessoinha número 2 é que nada no mundo presta, então você tem que ser rígido com tudo. A vida dessas pessoas serão parecidas ou diferentes? Tecnicamente eu sou a pessoinha 2, que nada do mundo presta, né? Só o anime que presta alguma coisa, mas só isso. Toque o gol. Toque o gol. Ambas as vidas têm a mesma ideia específica. O futebol, por exemplo,
A mesma herança, catolicismo. Porém, a maneira como elas enxergam tudo isso é diferente. Então, a vida das duas será completamente diferente. Tá? Porque a visão de mundo, ela tem um outro nome, que assim, eu não sei se vocês conhecem ou não. É um negocinho chamado... Perspectiva. É um negócio... Não, Davi, chamado filosofia. Não sei se vocês conhecem, sim ou não, mas... Tem esse outro nome. Porque a filosofia é justamente isso. Não É sei se uma... eu conheço, não. É, é uma análise da realidade. Isso é filosofia, uma análise sobre a realidade à sua volta. Forma como você faz essa análise. E vejam, as ideias específicas, ou seja, aquilo que o sujeito pensa a maior parte do dia, elas vêm da visão de mundo, de como o sujeito enxerga o mundo. E a visão de mundo, ela é formada por duas coisas: pelas heranças, ou seja, pelas crenças, e o imaginário. Quando nós estávamos estudando ortodoxia, que nós vamos revisar na próxima aula, fazer uma revisão também do ortodoxia, eu falei muito sobre o imaginário. Por que é que o imaginário ele é importante na vida de uma pessoa? Porque, O veja, Felipe também fez muito sobre imaginário. o Felipe, Quando você saiu. que pena que essa aula não ficou gravada, cara. Eu queria assistir muito essa aula. Mas que pena que não. O Felipe tava dando graças a Deus que a aula não ia estar gravada. Eu vou Ele queria exigir, escrever eu vou assim. perguntar por que que ele ficou feliz, então. Ó, por que que, como eu falei, o imaginário ele é importante? Pensem o seguinte. O imaginário, ele é formado na infância e juventude de uma pessoa. Até ali, digamos, quando ela começa a amadurecer. Ou seja, a minha idade. Depende de pessoa para pessoa. Tem gente que com 10 anos é muito madura. Tem outros que com 20 é uma criança. Então, varia. Já viu criança com 30? Vejam, imaginário é como a pessoa vai enxergar as coisas à sua volta. São as referências dela. Então, imagine uma criança que passou a vida inteira na favela do Rio de Janeiro. E lá na favela do Rio de Janeiro, a autoridade é uma tirania. Os donos do morro, os vendedores de droga, bandidagem e tal. Vamos comprar maconha, os companheiros do PT. Davi, Enzo. Os donos do morro, eles exercem a autoridade através de poder. Poder bélico. Aquilo é uma tirania. Então, na cabeça dessa criança, a autoridade se resume a autoritarismo. Na cabeça dessa criança, hierarquia é uma droga. Não presta. Os superiores devem ser derrubados para que os inferiores vivam livres. Isso é como uma criança que passa a vida na favela pensa. Agora, pensem uma outra criança da mesma idade que passou a vida inteira no campo, com uma boa família, bons estudos, tranquilidade. A visão de autoridade é a mesma coisa, é o mesmo tema, a mesma temática, autoridade. A autoridade para a criança crescer na favela é terrorismo, é autoritarismo, falta de liberdade. Para a criança que cresceu no campo com essa família e tal, que eu acabei de falar, Uma a paz. a autoridade é o quê? É ordem. É uma necessidade humana de que existam líderes. Então vocês vejam que o ambiente onde a criança vive, o que essa criança escuta, o que ela vê,
as histórias que lhe contam, o que lhe ensinam durante a infância, quando você pega isso e soma com as heranças, as crenças que são passadas de pai para filha e que agora são passadas para ela, você chega na visão de mundo, na filosofia da vida dela. Um exemplo breve. Eu imagino que todos aqui conheçam Tolkien. J.R.R. Não, Sim. não, Sim, aquilo sim, que eu sim. tava lendo não era Tolkien, não. Vocês devem ter percebido Quase todos os livros do Tolkien. em tudo quanto é história de Tolkien tem aranha. Tem no Hobbit, tem no Senhor dos Anéis, tem no Silmarillion. Tem aranha. Foi. Aranhas, tinha que ser aranhas. Minha aracnofobia já está atacando. Ó, tô até falando errado pra você ter uma noção da minha aracnofobia. Por que é Foi que porque foi Tolkien, ficar com uma aranha. por que é que Tolkien tem esse, aspas, fascínio por aranhas? Quem sabe me dizer? Foi porque ele foi picar uma aranha. Quando ele tinha 8 anos, ele vivia no campo, uma aranha picou a mão dele e ele ficou muito doente. Não morreu, né? Mas ficou de cama, com febre, dor de cabeça e tal. Então vejam que o fato da aranha ter picado Tolkien quando ele era criança, lá com seus 8 anos, formou a cabeça dele. Por que que Tolkien gosta Tem uma tanto curiosidade nos livros dele. Oi? Tem uma curiosidade nos livros dele. Todo Diga. aniversário de envenenamento por aracna, o Frodo fica doente. Sim. Isso é verdade. 25 de março, se eu não me engano. Vejam, por que que Tolkien tem tanta árvore? O Tolkien, o Tolkien ele vai descrever as árvores nas histórias do Senhor dos Anéis e tal, são parágrafos e parágrafos só para falar da árvore. Por exemplo, aquele capítulo do Barbárvore nas Duas Torres, é muita descrição. Ele fala do Barbárvore com até um pouco de carinho, porque Aquela. nessa mesma fase da vida dele que ele foi picado pela aranha, todos os dias à tarde, ele passava horas e horas caminhando num bosque que tinha próximo da casa dele. Sentava debaixo das árvores, lia lá, descansava, rezava, enfim. Você vê como essas coisas moldam a vida do sujeito. Não é pouca coisa. Bem, eu vou dar mais ênfase no imaginário na semana que vem, quando nós formos ver ortodoxia. Bem, como eu falei, filosofia também é conhecida por visão de mundo. O que é filosofia? Filosofia, ela é a busca pela verdade em decorrência de um espanto primordial sensível. Vocês entenderam nada do que eu falei, tudo bem. Vamos lá. Eu pensei que filosofia era a arte de pensar. Você já vai entender que é a mesma coisa. Eu só dei uma descrição mais completa. Reparei. O Isaac vai me banir, já tô sentindo já. Não, eu já tive alunos piores. E eu consegui manter a paciência até o final. Vejam, os romanos, e inclusive São Tomás, eles diziam assim: mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo saudável. O que significa isso? Problema não é estudar. Problema é se o sujeito tá com os parafusos no lugar. Ou seja, como a mente da pessoa está, não depende só da cabeça, depende primeiramente do corpo. A inteligência começa no corpo. Mas a inteligência é negócio da alma, que você tem que pensar. Não, ela começa no corpo. Por exemplo, se você estiver Quando com a uma. cabeça Se você pensa, tem... o corpo padece. Não, a dor de cabeça nem dá para apresentar aqui porque é muito óbvio. Mas, por exemplo, quando você está com uma indigestão,
uma dor de estômago, você não vai conseguir estudar. O fruto que aquilo vai gerar é muito pequeno. Quando você acabou, por exemplo, seu pai morreu, negócio trágico. Teu corpo tá mal, às vezes tem gente que passa mal quando perde um ente querido. Tem febre, fica doente, etc. Teria como você estudar? Não, não tem como. Então, primeiro você tem que coordenar o teu corpo. Filosofia começa no corpo. A verdade e a mentira, elas chegam até nós pelos sentidos. Pelo que eu vejo e pelo que eu ouço, principalmente. Bem, e aí a filosofia, ela surge aqui como? A filosofia e o mito, elas meio que surgem iguais. Imaginem o homem. Um homem, ele vê a verdade expressa na realidade. Então, por exemplo, a verdade de que o homem, ele deve cumprir o seu... Eu não queria falar destino aqui, porque é meio ruim. É destino, né? Mas ele deve cumprir sua vocação, aquilo que ele nasceu para ser. A vocação da vida dele. Mas ele enxerga isso na realidade, é meio difícil dele explicar. Ele não consegue olhar para o filho dele e falar assim, filho, assim, 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 é muito duro, a verdade é nua e crua, ela é difícil de ser passada para frente. Então nós lapidamos ela. O que que o homem faz? Ele vê a verdade na realidade. Ele vê essa verdade expressa. Ele não consegue explicá-la no nosso mundo. Então o que que ele faz? Ele cria um outro mundo. Ele cria uma história. E ele pega essa verdade e aplica nessa história. Ele aplica nessa história através de personagens. Porque aí, quando ele exemplifica nesses personagens, ele consegue olhar e falar assim, filho, lembra daquilo que eu comecei a falar pra você? Olha no fulano, faz que nem desse jeito. Então, o exemplo que eu estava dando, cumprir a vocação, o seu dever. É difícil explicar isso no sentido nu e cru do termo. Não tem como eu olhar o pai olhar para ele e falar, filho, cumpra o seu dever, você nasceu para isso. Parece uma criança de 10 anos ouvindo isso. Como é que é? Eu não entendi, não. Aí o pai vai falar assim, olha, filho, então eu vou te contar uma história. Tinha um cara chamado Hércules, que ele recebeu 12 trabalhos para serem feitos. Quase impossíveis, quase morreu para fazer isso. Mas ele foi até o final. Por quê? Porque ele tem que cumprir o seu dever. Pronto, a criança entendeu. Ou seja, qual que é o mito? Qual que é a necessidade do mito? O mito serve para exemplificar através de uma história uma verdade que foi vista no nosso mundo. E a filosofia surge nisso também. Então, João, o senhor perdeu uns temas interessantes. Rapaz, Mas tem muita coisa, Perdeu Tem- bastante coisa. Aí dessa tem muita consequência tem que coisa ser. boa pela frente ainda. Tem muita coisa boa pela frente ainda. Então, filosofia, ela surge disso. É a busca pela verdade. Depois nós temos nos espantado sensivelmente. Então, por exemplo, eu presencio um assassinato a sangue frio. Sei lá, Olha ali o Isaac bancando o Hannibal Lecter de novo. por exemplo, tem dois caras brigando e de repente um deles saca ali uma faca e esfaqueia o outro. Vai, tchac. E você presencia tudo aquilo atônito. Aquilo foi um espanto primordial sensível, ou seja, os teus sentidos que viram. Não, Mas depois você fica assim, por que ele matou? porque tava bêbado, boy. Por que os homens matam? Aí você chega na resposta, porque existem defeitos. Esses defeitos vêm de onde? E vai, e vai, e vai, e vai. Isso é filosofia. É bem complicado. João, o senhor tinha levantado a mão ou foi... Eu acho que
Foi um acidente, mas eu vou aproveitar, deixa pra fazer uma pergunta importante. O senhor já falou do nominalismo, cara? Eu falei no sentido nu e cru. Não expliquei ainda. Ah, não vai explicar ainda. Vou. Ah, ufa, então não perdi essa parte. Melhor parte da aula. Eu só falei a descrição dele, que é a preferência dos particulares e negação dos universais. Só falei Ah, sim. isso. Então ainda tenho chance de participar do bom da aula. É, o pessoal tá com a pulga atrás da orelha, hein? Eles ainda estão se perguntando, mas que raio de universal e particular é isso? E vejam que quando nós temos essa concepção da filosofia, as formas, ou seja, as essências, as naturezas, podemos até dizer, as coisas, elas tendem às suas origens. Então, qual é a nossa origem? A nossa origem é Deus. Fomos criados por Deus. Então, nós tendemos a Deus. Qual que é a origem da mentira? O demônio. Então, a mentira, ela tende a ser demoníaca, entenderam? As formas tendem às origens. E nos períodos pré-culturais, ou seja, nos períodos antecessores ao surgimento de uma cultura, então pensa lá, a cultura romana, lá no século VIII a.C., no mesmo lugar do Império Romano, antes de começar a existir Roma, há uma amorfia. O que é uma amorfia? As coisas elas não têm forma, não têm formato, elas não têm um padrão, elas não têm um significado. E os períodos pós-culturais, ou seja, depois que a cultura parou de crescer e ela começa a diminuir, elas tendem a voltar a essa amorfia. Exemplo. Por que é que eu coloquei Marco Aurélio aí? Vamos ver se alguém, quem tem um raciocínio rápido aqui. Por que é que eu coloquei Marco Aurélio? Não sei. Como que Roma nasce? Como que nasceu Roma? Roma nasceu com o assassinato do irmão de Remo. Mas na cultura romana, na tradição romana, o mito de fundação de Roma surgiu como? Eneida. Como? Um livro da Eneida. Um livro da Eneida. Sim, mas me conta a história. O senhor tá me dizendo que 2 mais 2 é igual a 4 e que 2 vezes 2 é igual a 4 também. Mas me fala, surgiu como? Ah, surgiu com 2 irmãos que tiveram que lutar. Roma, ela nasce com um sentimento bélico. Remo foi assassinado por Rômulo, porque Remo destruiu as muralhas de Roma. Ou seja, você pega lá os Enéas viajando, a honra de Rômulo. Ou seja, Roma, ela nasce com todos esses princípios. A minha honra, a minha dignidade, a minha força, o meu valor moral. E se o cara que tá na minha frente ficar desprezando, eu mato ele. Muitos historiadores consideram que Roma começou o seu declínio com Marco Aurélio. Por quê? Porque o Marco Aurélio, ele foi um imperador que ele não era muito meio violento. Não era muito belicoso. Marco Aurélio foi um dos principais defensores do estoicismo. Ele era Unga-Longa? Ele era paz e amor? Mais ou menos. Ah, tá. E qual que é a relação do estoicismo contra essa virilidade romana? O estoicismo, ele fala muito assim, cara, irmão, não rebate não. Guarda pra você, você vai evoluir. Ah, tua namorada te traiu, você foi expulso, você foi demitido do serviço, você foi roubado a caminho de casa, não revida não. Guarda pra você. Evolua. A gente vê muito isso no YouTube hoje. Seja um Sigma, evolua.
Agora você pensa um soldado romano que passou a vida inteira ouvindo assim: pela glória de Roma, você deve morrer. Se alguém xingar Roma, mate-o. Se alguém xingar o imperador, mate-o. Defenda a glória de Roma e a tua glória pessoal com a vida, mas não aceite. Defenda a honra. Agora você pensa esse soldado que está acostumado com isso, ouvindo o imperador falar assim: não, cara, guarda pra você. Você evolui, você vai evoluir. Que viagem. Que viadagem é essa? Sei, deu. Você começa a ter soldados cada vez menos propensos a defender Roma. Se nós vamos analisar politicamente, numericamente, o declínio romano, os territórios romanos começaram a diminuir depois de Marco Aurélio. Por quê? Porque esse soldado que defendia Roma com unhas e dentes, ele tá pensando assim: não, eu vou guardar, eu vou evoluir. Eu não vou fazer isso, não. Tá tendo revolta lá? Deixa os caras. Deixa disso, meu irmão. Vamos Eu vou evoluir e depois que eu estiver pronto, eu vou provar pra eles que eu tava certo. Os caras não querem saber se você tá certo ou tá errado. Eles querem te expulsar dali, ué. Eles querem te matar. Esses períodos de amorfia, pessoal, ou seja, de falta de forma, de falta de significado, eles são tipicamente marcados por incongruência e contradição. Ou seja, as mesmas pessoas que falam que A mais B é igual a C, elas dizem que A mais B não é igual a C. Essas mesmas pessoas. Então, por exemplo, as mesmas pessoas que dizem que nós não devemos acumular riquezas, são pessoas que, quando você olha lá na Receita Federal, tem 150 milhões na conta. Ok? E a cultura, como eu falei, ela resulta da visão de mundo. Eu estava falando, João, das ideias, dos 3 tipos de ideias. As gerais ou específicas, que são aquelas mais rápidas, né? Aquelas que você fica pensando o dia inteiro. As heranças ou as crenças, que foi aquilo que o sujeito recebeu de pai para filho e tal, que é religião, moral, doutrina. E a visão de mundo, que é filosofia. A forma como aquela pessoa enxerga o mundo. É filosofia. E a cultura, ela surge da filosofia com as heranças. Como é que o sujeito enxerga o mundo? Como eu falei, como o romano enxerga o mundo? Eu morro pela glória de Roma. Ou seja, ele tem uma herança patriótica, guerreira. Ele tem uma filosofia que ele defende Roma a qualquer custo. E no início da cultura, no início aqui nós devemos entender que é a mesma coisa que dizer no ápice da cultura, tá bom? Por que é que as culturas, como é que elas chegam no ápice? As culturas, elas chegam no seu ápice quando as heranças e a visão de mundo, elas estão lá em cima e alinhados. Por que é que César Augusto, o primeiro imperador romano, nós consideramos que foi um dos auges do Império Romano, um dos ápices do Império Romano? Porque essa herança belicosa de honra, valor, estava bem fixa na cabecinha de cada cidadão romano. E essa filosofia pela glória de Roma também. Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Nós já falamos de várias coisas. Tá tudo claro até aqui? Sim. Agora eu vou falar do nominalismo. Eu vou falar do nominalismo e da navalha de Ockham. Epa, Agora E- o assunto vai ficar quente.
Como eu falei, o nominalismo ele é o abandono da substância, o abandono dos universais e a preferência pelos particulares. Qual que é o problema disso? Você abandona os padrões universais e foca na realidade particular de cada indivíduo. Então, por exemplo, vamos explicar utilizando um exemplo aí do slide. O que é um pássaro? O que é um pássaro? É um ser. É um ser que possui asas, pena, bico, é bípede, carnívoro, na grande maioria das vezes é carnívoro ou onívoro. Ah, mas tem passarinho que não voa, tem passarinho que não pode cair na água. Isso não importa. Ainda assim é um pássaro. Agora, o nominalismo, ele fala o seguinte, não é que ele é um pássaro. Não existe esse negócio de natureza, de essência. Porque o que é a essência? A pedra é uma pedra porque ela tem natureza de pedra. Ela é uma pedra. O pássaro é um pássaro porque ele tem a natureza de pássaro. Ele é um pássaro. O nominalismo, ele fala assim, não tem esse negócio de natureza, não. Vamos especificar. Pássaro, então, é tudo aquilo que se parece com um pássaro. O nominalismo, ele utiliza muito disso. É tudo aquilo que se parece mais com um pássaro. Então, uma águia, ela se parece mais com um falcão, que também é um passarinho, do que com um grilo. Então, uma águia também é um passarinho. Mas como assim? Ah, porque ela se parece mais com um pássaro do que com um grilo. Então, quer dizer que se uma águia parecesse um grilo, ela seria um grilo? É, por nominalismo, sim. Então, vejam, quer dizer então que a águia, ela é a mesma coisa que a águia do Império Romano, a águia de metal que está na haste, então é uma águia? É uma águia. Por quê? A águia é tudo aquilo que tem bico e asas. Ah, então um F-18 também é uma águia, ué. Tem duas asas, tem um bico. É o Falcão. Concorda? Se for assim que um pássaro é tudo que tem asas e bico, um avião é um pássaro. Avião. Conseguiram entender? Nominalismo, ele nega a essência da coisa. Tem que se parecer. Então, por exemplo, se eu me parecesse com uma mulher, eu seria uma mulher. Já que eu me pareço com um homem, eu sou um homem. Não. Diga, João. Isso é basicamente o seguinte: você pega o que define a verdade, não é mais a essência captada pela inteligência, é os acidentes captados pelos sentidos. Então você tira a primazia da inteligência e dá para os sentidos, né? Não, eu vejo Exatamente. que o negócio é azul, então para mim ele é azul. E assim vai. Tira a primazia Quando, da inteligência e dá para os sentidos. eu não lembro agora se foi Chesterton ou Fulton Sheen que falou. Agora nós vamos ter que provar que a grama é verde. Por quê? Por Chesterton. O Chesterton, né? Se o sujeito ele é daltônico e ele enxerga a grama vermelha, então a grama passa a ser vermelha. A grama é O vermelha. problema é dele se ele é daltônico. A grama não vai mudar de cor por isso. A grama é verde. Ai, não, porque olha, para mim uma bola de futebol é quadrada, é um cubo. Eu enxergo ela como um cubo. Dane-se o que você enxerga. Ninguém quer saber da tua opinião. Bola é bola. Cubo é cubo. Diga, João. O senhor é um daltônico fóbico. Já diriam isso de mim. Tem outras coisas mais fóbicas, pelo qual eu sou também. Mais do que pelos daltônicos. Ok? Tem essa frase do Guilherme de Ockham, que é sobre a navalha. Navalha de Ockham. A natureza é o território do conhecimento humano. É para o mundo físico que os homens devem orientar sua atenção
e direcionar suas pesquisas. Na verdade, não fala muito da navalha de Ockham, fala mais sobre o nominalismo em si. O Ockham, ele está falando claramente aqui que o homem ele tem que estudar apenas o que é natural, o que é visível aos olhos. Mas eu não enxergo o coração, então eu não vou estudar o coração? Eu não enxergo o ar, a molécula de carbono, a molécula de hidrogênio, não enxergo nada disso, então eu não vou deixar de estudar isso? Não, é apenas a natureza. É o mundo físico. Eu tenho que estudar aí. A navalha de Ockham, eu não sei se explica no próximo slide ou se é nesse aqui mesmo. Não, então volta pra cá. A navalha de Ockham, ela prega o seguinte, é frase dele, da boca dele. Se, isso, pronto. Se eu posso realizar algo pelo meio mais fácil, utilizar o meio complexo é inutilidade. É inútil. Ou seja, eu tenho dois jeitos de fazer coisa. Eu tenho o simples e o difícil. Se tem o jeito simples, eu vou fazer o simples e acabou, é dane-se. Mas o jeito simples está errado, mas é o mais fácil, vai. Eu tenho duas formas de fazer café. Eu posso ferver a água e filtrar com o pó, Pode pensar. ou eu posso comer o pó de café e beber água fervendo. Qual que é a mais fácil? Ah, mais fácil eu beber água fervendo no café. A Então segunda faz opção é assim, melhor. poxa. Mas tá errado, vai queimar. Não, é mais fácil, faça. Tem duas formas. Opa, de eu fritar uma batata. Eu posso descascar a batata, colocar sal e fritar. Ou eu posso comer a batata, engolir uma colher de sal e beber óleo fervendo. Eu prefiro essa opção é muito legal. Mas qual que é a mais fácil? Ah, mais fácil eu comer o sal, a batata e beber o óleo, né? Eu não tenho que preparar nada. Mas você vai morrer. Ah, mas não tem problema, é o mais fácil. Eu acho que o Ockham não existia batata frita na época dele. Porque se alguém chegasse nele e falasse assim, meu filho, experimenta beber óleo fervendo só pra você comer a batata. Eu vou fazer uma panelada de arroz. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que refogar o alho, a cebola, colocar o arroz, a água, o sal e deixar cozinhando. O que que seria mais fácil? Eu engolir o dente de alho, colocar uma colher de óleo quente, comer um copo de arroz, colocar água fervendo, aí cozinha dentro do meu estômago. Aí começa a sair fumacinha pela orelha. É o meio mais fácil. Não tem que preparar nada. Pode falar, Maria. Maria Luísa levanta a mão, era uma dúvida, foi sem querer. Oi, João. Pode falar, João. Isaac, eu entendi toda a teoria do Ockham, mas por que se chama navalha de Ockham? Não faço a menor ideia, cara. Eu não faço a menor ideia. Deve ter alguma história por Será que é trás. porque ele tá lutando contra o Santo Tomás e o Santo Tomás tem uma espada maior e a dele é navalha e assim vai? Não sei, olha. Não me deixem esquecer, eu pesquiso depois e mando no grupo, tá? Eu mando no grupo depois, porque é a navalha de Oca. Mas, olha, essa pergunta me veio quando eu tava trabalhando hoje mais cedo. Eu já tinha feito a aula, né? E aí eu falei assim, nossa, eu esqueci de ver o porquê. Eu tenho que pesquisar o porquê. E aí não deu tempo, esqueci. Mas enfim, eu mando no grupo depois, tá? Ô, Isaac, você ouviu que o Padre Paulo vai fazer um vídeo sobre nominalismo? Só sobre E nominalismo? vai ser Talvez bom, lá ele vai ser bom, explique. Nossa, vai ser daquele de 1 hora e tal. vai ser bom. Vamos pegar o nominalismo e colocar na doutrina. Colocar na doutrina, não, colocar na formação de um homem. Ó,
Prestem atenção. Na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, nós temos 3 tipos de homens. O PhD, o Filosofia Doctor, ou Doutor em Filosofia, o Cavalheiro e o Homem Moderno. Vamos diferenciar cada um aqui, tá bom? O PhD, o Doutor em Filosofia, ele era o centro referencial na Idade Média. Então, eu tô com um problema. Pergunta pro filósofo. Por quê? Porque eles entendiam 2 coisas. Primeiro, se vocês ouvirem criança falando e tal, são os meus primos aqui do lado. Primeiro, a filosofia engloba o globo. Como é que é? A filosofia engloba o globo. Ou seja, tudo que existe na Terra, ela passa pela filosofia. Porque como nós chegamos à conclusão, a filosofia é uma análise da realidade. Certo? Então, o filósofo ele tem que analisar tudo à volta dele. Só abram essas câmeras, eu tenho que analisar você. Brincadeira. Abram, só tá o Enzo aqui. O Enzo é o único. Eu participo. Mas hoje eu não vou conseguir, tô com o celular. Não deu pra pegar o computador. Que nem eu O Davi falei. tá com o celular. Eu E falei aqui pra não uma tem turma. nada. Foi na turma do Victor ainda. Interação humana, estamos entendendo? Câmera, microfone e tal. Mas é porque eu sou nominalista. Pra mim, eu estando com a câmera fechada, é a mesma coisa de estar com a câmera aberta. Ah, entendi. Então, primeiro ponto é esse. Filosofia engloba o globo. Ou seja, tudo que há, o filósofo tem que conhecer. O máximo que ele puder. E o segundo ponto era o direito divino do rei. Mas, Isaac, a gente está falando de filósofo. O que o rei tem a ver no meio? Direito divino do rei, ele passa pelos seguintes aspectos. Vejam, se eu estou no topo da hierarquia, eu estou para os homens que estão abaixo de mim da mesma forma que Deus está para a criação. Ou seja, eu devo governar esses homens que estão abaixo de mim da mesma forma que Deus governa a criação. Porque Deus é hierárquico e ele é o governante da criação inteira. Então, se eu também sou um governante, Deus está agindo através de mim. Então, qualquer um que esteja no topo da hierarquia, ele tem que governar como Deus. Ou seja, perfeito. Da forma perfeita. É dever dele, João, mas se ele faz isso, são outros 500, né? E o segundo ponto. Segundo ponto. Se eu estou acima desses homens, eu tenho que ser exemplo para eles. Por exemplo, São Luís IX. Então, uma criança na Idade Média, se ela seria rei um dia, ou se ela era nobre, ela tinha uma educação diferenciada do povo, por quê? Porque ele um dia governará o povo, mas o nobre não vai ser rei. Mas esse nobre, um dia, talvez, seja um comandante militar, que também vai liderar o povo. Então, por que é que as classes mais altas sempre receberam uma educação diferenciada? Por conta disso. Porque eles têm uma vocação a governarem. Eu estava pensando nisso. Cadê? Não sei. Vejam, estava pensando nisso hoje mais cedo. Nem pensei na hora da aula. Quais são os 3 aspectos de Deus? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Como é que Deus manifesta a onisciência nos homens? Através do doutor em filosofia.
Porque, como nós vimos, o doutor em filosofia ele tem que conhecer o máximo possível para ser exemplo e governar os homens através da filosofia, certo? Então, o doutor em filosofia, ele representa, na ordem social, o aspecto da onisciência de Deus. Como é que Deus manifesta sua onipotência na ordem social? Ele manifesta a onipotência na ordem social através dos poderes militares, do comandante militar. Deus pode tudo, e tudo que ele faz é em nome da verdade. Então, eu, que sou detentor do poder militar, farei tudo o que estiver ao meu alcance para defender a verdade. Então, não pensem que os militares estavam fora da situação. Não, eles tinham que ser perfeitos também. E onde é que Deus manifesta a sua onipresença? Os cidadãos? No poder político, no rei. Deus está em todo lugar. Em todo lugar que o rei tem domínio, ele governará como Deus governa. Então vejam que lindo esse pensamento medieval do PhD. Do PhD nós passamos para o cavalheiro. O cavalheiro ele surge ali no século XVIII. Ele é um filosofia doctor sine religione. Ele é um doutor em filosofia sem religião. Como assim? A educação laica após o século XVIII, eles pensam do seguinte: bom, nós temos que formar cidadãos que, além de serem exemplo, eles liderem o povo como um verdadeiro líder. Mas fulano, se nós fizermos isso, nós dermos essa educação, eles vão virar católicos, porque essa educação é a católica. Como é que a gente vai formar um bom cidadão, um bom exemplo, um governante perfeito e o cara não ser católico também? Ah, vamos voltar para a paideia. Vamos voltar para a formação clássica. E qual que é o problema da formação clássica? Formação clássica, em pontos que não foram filtrados, transformam a pessoa num pagão. Então, o cavalheiro, ele é esse sujeito sem religião, que tem que ser um exemplo, um símbolo da dignidade humana sem Deus. Diga, João. Isaac, aqui sem religião, o senhor quer dizer é não católico ou ateu? Deísta. O que é um deísta? Deus existe, mas ele não mandou nada pra gente, não. Ele não mandou nenhuma lei, nenhuma ordem, nada. Ele só quer que nós sejamos bons homens, bons cidadãos. Entendeu? Entendi. E vejam, eles criam, dentro dessa teoria do cavaleiro do século XVIII, eles se recusavam a fazer especializações. Por que existe essa recusa na especialização? Vejam, se eu olho e falo assim, não, eu conheço bastante e tal, mas eu quero fazer especialização na história de Roma. Olha o pensamento deles. Cara, você é tão mesquinho, tão egoísta, que você ignorou o mundo inteiro e quis ficar só com a história de Roma. Ok? Então, é uma má formação. Você não ficou sabendo do completo. Como é uma má formação, você tem um homem mal formado. E o homem mal formado não são desejados no governo. Então, vejam só. Antes, o homem ele tinha que ser bem informado para servir de exemplo aos demais e se assemelhar a Deus. Agora, ele não pode ser mal formado, porque senão ele não chega no governo. Já mudou. O esquema já mudou. E qual que é o homem moderno? O homem moderno,
Ele constrói escadas sem degraus. Vocês já viram escada sem degraus? É a escada que o homem moderno constrói. Lembra que eu falei dos degraus iguais que formam o chão? Pode falar, João. Isaac, o que o senhor tem contra as roupas de cadeirante? Olha, não, eu não falei nada, tá bom? Foi o João. O homem moderno, pessoal, o homem moderno, ele pega um apunhalado de fatos aleatórios, sem profundidade, e acha que aquilo é ciência. Então, quando a gente vai ver tese de doutorado, tese de mestrado, é o que a gente mais enxerga. Eu omiti o nome, tá? Dessa pessoa, porque para não dar rolo para ninguém. E para não denegrir a imagem dela. E acabou cortando um pouco. O layout do Canva cortou o print que eu tinha feito. Mas enfim. Essa é uma tese, gente, de doutorado em biologia, que fala sobre a distribuição altitudinal dos morcegos da Serra do Caparaó. Acho que é em Goiânia, alguma coisa assim. Ou seja, como é que a altura, ou seja, se o morceguinho habita no andar de baixo ou no andar de cima da serra, que isso influencia na vida dele. Agora eu te pergunto, que diabo isso vai me ajudar? É uma informação nula, sem sentido, perdida, mas como o homem moderno pensa que ele tem vários pequenininhos na cabeça dele, isso é muito. Ele é como o Richard Weaver fala, o homem moderno é que nem um bêbado. Por quê? Porque o bêbado, quando ele sai do bar, ele pensa assim, meu Deus do céu, eu vou cair, eu vou cair. Aí ele olha um poste ali na frente. Ele fala assim, não, eu tenho que chegar naquele poste para eu não cair, eu preciso me apoiar. Então ele esquece tudo, ele só tá olhando o poste, ele esquece o carro, a rua, a calçada, ele só quer chegar no poste, ele só olhou aquele detalhe. O homem moderno é a mesma coisa, ele ignora toda a realidade e ele só quer, como eu escrevi aqui ele só quer a minúscula bactéria que só existe no mico-leão dourado, que comem as algas, que só existem lá no Lago Baikal, na Rússia, que só existe isso, isso e aquilo, e aqui nesse ponto da história você já dormiu porque você não quer mais saber disso. Ou seja, é um monte de informação perdida, mas que na cabeça do homem moderno é ciência. Diga, João. É aquele exemplo que o Richard Weaver dá no livro sobre o estudo do cérebro das sanguessugas. Exatamente. O cara descobriu como que funciona o cérebro da sanguessuga. O cara descobriu como é que funciona o coração da minhoca. Eu te pergunto. Tá bom, e aí? Bom, pessoal, nós vamos fazer uma análise rapidinha sobre o nominalismo, como ele teve uma importância tremenda na Revolução Protestante Francesa e na Vermelha. Hein? É breve. O tempo não nos permite. Na Revolução Luterana, ele está ali claro como a água. Tá? O Padre Paulo tem, acho que 3 aulas de 45 minutos cada falando sobre isso. E eu vou falar só sobre uns 2 ou 3 aspectos disso. De fide et sacrificatione, a fé e o sacrifício. Nominalismo, lembrem-se, não tem essência. As coisas elas só são porque se parecem. Então, se não tem essência, não existe o corpo e sangue de Cristo. Aquilo ali é só pão e vinho. Aquilo não é. Ele parece. Ele lembra, ele traz a memória. Se não tem essência, não precisa de sacrifício. Por quê? O que é o pecado? Pecado é aquilo que parece ruim. Então não tem pecado, não tem que sacrificar nada, não. Se não tem essência, eu não tenho necessidade de me sacrificar para me santificar. Por quê? Porque tudo é uma questão de ver. Olha, para mim, do jeito que eu levo a minha vida, eu sou um santo. Não existe mais necessidade de uma hierarquia. Eu sou um santo, me ame.
Não há necessidade de hierarquia mais. Por quê? O que é a hierarquia? A hierarquia é a ordem, distribuição do poder de acordo com a ordem social, o bem comum, a verdade e tal. Mas o que é a verdade? Não existe verdade, é subjetiva, cada um pensa. Pronto, você acabou, não tem mais hierarquia nenhuma. E a fé é só uma confiança. O que é a fé? A fé, a grosso modo, é acreditar no que não se vê. Mas a fé é um acreditar pio, ou seja, eu acredito piamente, sem dúvidas, que aquilo é o corpo de Cristo. E por mais que tudo me diga que é o contrário, quando os meus ouvidos escutam, isto é meu corpo, isto é meu sangue, acabou. É corpo e sangue de Cristo. Por mais que todo mundo queira me provar o contrário, não, aquilo tem natureza de corpo e sangue de Cristo, eu acredito nisso piamente, e se eu preciso morrer, eu morro por isso. Para Lutero, isso não é fé. Para Lutero, fé é uma fé na minha fé. Eu acredito. É reflexiva. Essa fé reflexiva, passiva de Lutero, eu tive que ver essa aula acho que 5 vezes. E eu ainda não Muito entendi boa. tudo. Porque o cara criou um problema tão complicado que nem ele explicava direito. Nem ele entendia o que ele criou. A verdade é essa. Você vê o Lutero falando da fé reflexiva, você não entende nada. Acho que nem ele entendia, né? Mas tudo bem. É uma confiança interior, interna, de que como eu acredito no evangelho, eu sou salvo. Basicamente é isso, a grosso modo é isso. E essa certeza matemática e subjetiva, eu tenho que ter certeza e eu preciso dessa certeza. Ela nos levam a Kant no subjetivismo e a Descartes na certeza matemática. Por quê? Kant, ele diz que a ordem só existe no mundo porque o homem quer que haja ordem, então ele trabalha para que exista ordem. Descartes, ele fala que ele precisa de provas para as coisas. E tudo começou com o Luterinho. Só ladeira abaixo depois dele. Existem 5 solas, na verdade tem um sexto, né, que é o sol ladeira abaixo. Tá entendendo? A francesa. Vejam, a Revolução Francesa, ela surge dessa certeza matemática e desse subjetivismo. Por quê? Porque eu não preciso mais de uma hierarquia para me mandar o que eu tenho que saber, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser, etc, etc, etc. Por quê? Porque todos nós somos livres e iguais. Ou seja, nós temos certeza nisso, somos livres e iguais. Eu decido o que eu sei, o que eu faço. E é subjetivo a mim. E as dúvidas da fé, dos mistérios, os mistérios santo terço, por exemplo, essas dúvidas, que elas devem existir, porque tudo aquilo que envolve mistério atrai o ser humano. Se não fosse assim, não haveria um filme de suspense. Por que que filme de suspense nos prende até o último segundo? Porque você tem um mistério ali, a curiosidade, o que é misterioso, o que é secreto, atrai o coração do homem. Então, nós precisamos disso. E aí, essa certeza matemática nas ciências exatas, por exemplo. E na Revolução Vermelha, nós vemos que os conceitos de, por exemplo, justiça, hierarquia, igualdade, bem comum, tudo isso perde o significado. Por quê? Porque é muito de acordo com o propagador. Do jeito que eu falo, é o jeito que define como a pessoa, como aquele conceito é.
Então, Karl Marx falando, justiça é dividir tudo igualitariamente entre todos. E o povo cai na lábia. Por quê? Porque justiça depende muito. O que é justiça? Depende, cara, depende, assim. Karl Marx, ele voltou a ser um sofisma. Um sofista, né? Se eu convenço a massa, eu venço. O objetivo do governante não é mais o que ele governa, quem ele governa, de que forma ele vai governar. O objetivo, levar todo mundo para o céu, a santidade. Não, 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 não. O governante agora, ele quer saber quanto tempo mais ele aguenta ficar no poder, quanto tempo mais ele pode governar. Então, para isso, o tempo todo ele está mudando a narrativa dele. Exemplo, o atual presidente. Temos falas antigas dele falando mal do agronegócio. E aí nós vemos ele atualmente reclamando do preço da comida. Meu filho, escolhe um lado. Eu não posso escolher um lado, eu sou político, lembra? Eu tenho que ficar aqui o máximo de tempo, então eu falo para a massa o que ela gosta. O governo em si, ele deixa de ser grego e passa a ser persa. Vamos ver quem vai entender. O governo deixa de ser grego e passa a ser persa, ou seja, ele deixou de ser com uma finalidade elevada de bem comum e ele passa a ser apenas uma estratégia de domínio, de dominação. Só isso. Apenas isso. E para fechar, uma diferença entre filosofia e sofismo. O que é filosofia? Na verdade, não o que é filosofia, né? Como que é um governante que age de acordo com a filosofia? Esse governante, ele rege, ele governa de acordo com o caráter natural, ou seja, de acordo com o que a coisa é. Da lei, da ordem, da hierarquia. São os pilares que ele utiliza para governar. O nominalismo sofista, entretanto, esse governante, ele rege de acordo com o caráter convencional. O que é o caráter convencional? É o que me convém. Convém ao senhor presidente falar mal do agronegócio no passado. Hoje, convém a ele falar mal da economia, que só está ruim por conta que o agronegócio está indo mal. Que só está indo mal por conta que o governo está atrapalhando o agronegócio. Se hoje me convém apoiar o movimento LGTB, eu apoio. Se me convém atrapalhar, eu atrapalho. Tudo isso por quê? Porque a verdade ela deixou de ser objetiva. O que é a verdade, a pergunta de Pilatos, passa a ser o que pode ser a verdade, o que parece-te a verdade. Pessoal, vamos encerrando por aqui, tá bem? Já teve polêmica suficiente para uma noite só. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo que não ficou claro? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Pode destruir a humanidade? Depende, cara, depende. Mas pode? Não sei. Não sei. Você paga quanto? Dependendo, eu até ajudo. Nossa, 2.000 por mês, pode? Aceita? Ah, é pouco. Ó, eu cobro Aumenta 50 pra por 500. cabeça. Ah, 50, aceita. 50 por esse valor. cabeça, fechou. Fechou? Então eu te dou 50 por cabeça. Eu Pode também ser? quero ser contratado aí. Diga, João. Só um comentário rapidamente. Eu resumiria esse livro do Richard Weaver como daria até um outro título para ele: o nominalismo e suas diversos desdobramentos em diversas áreas. O que ele faz é basicamente mostrar que o nominalismo e as suas consequências em diversas áreas, na música, enfim, na Sim. educação, não é? É basicamente isso, é muito interessante.
Na verdade, assim, a gente tem que pensar um pouquinho no marketing também, né? O autor, ele deu conta de cativar o leitor só pelo título. As ideias têm consequências, beleza, mas quais ideias? Que tipo de consequências? Não, sim, Essa- claro. Por exemplo, quando o professor Guilherme Freire falou que seria esse livro, eu pensei assim, cara, primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu tava ouvindo a aula, ele falou assim, eu pensei assim, beleza, que tipo de ideia? Qual ideia e qual consequência que isso aí gerou? Eu fiquei doidinho para ler o livro, velho. Eu queria responder essas perguntas. Que tipo de ideia, qual consequência? Como eu falei, o senso de mistério, ele atrai o coração do homem. É natural dele. Tá bem, pessoal? Vamos iniciando por aqui, então. Agradeço muito a presença de todos. O conto de hoje foi maravilhoso. E como eu estava falando no início, não deu para ver tudo do livro, tá? Eu recomendo que vocês leiam o livro. Porque tudo aqui que eu falei foi apenas uns recortes da introdução e dos capítulos 1 e 3 do livro. Bom, esses 20 e tantos slides foi só disso, tá? Vamos encerrando por aqui. Isaac, o senhor falou para eles a regra para ler o livro? Ah, De que deixe toda a esperança para trás? não tenham um prazo e tenham um bom professor de filosofia à disposição. Tá vendo? Exato. Acompanhe o Padre Paulo Ricardo e o professor Guilherme Freire. Eles vão ajudar muito. Vamos encerrar.